segunda-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem gostoso com uma pessoa muito especial, que é o Renan. Dentro do ciclo de lives dos 10 anos de clínica social. E eu tenho muito carinho por esse trabalho da clínica social, então eu tenho convidado algumas pessoas que já fizeram parte, que fazem parte, que estão desde o início. O Renan, ele chegou para nós no projeto, quando ainda era Elo Solidário, bem no primeiro ano de projeto mesmo. Ele chegou como estagiário na época, ainda estudante de psicologia. E aí a gente foi crescendo, ele foi crescendo e hoje ele é um mega profissional, assim, muito gostoso de ver ele crescendo. Adoro ver os jovens chegando e se descobrindo profissionalmente também, né? Então, assim, a Clínica Social, para quem não sabe, é um projeto que nasceu dentro da ONG Associação Elo Solidária, onde eu fui coordenadora voluntária em 2012. Então, por isso que eu estou fazendo esse ciclo de lives, que são 10 anos de clínica social, que é um trabalho que eu faço como voluntária, não apenas um trabalho meu, como eu já falei, mas é sempre importante a gente ressaltar o quanto nós temos profissionais incríveis fazendo parte desse projeto. Então, hoje a gente tem mais de 250 pessoas ajudando, e eu falo ajudando porque às vezes a gente atende gratuitamente. O que a gente tenta fazer é atender num valor social mesmo, né? Porque a gente tem, né, assim, o nosso trabalho, e quanto mais pessoas, quanto mais profissionais estarem aqui, melhor ainda, né? Então, quanto mais profissionais agregam a esse trabalho, mais o trabalho vai crescendo. Então, a gente atende uma demanda muito alta, diária, inclusive de sábado, de domingo tem bastante procura para agendamentos, e nós não somos só psicólogos hoje. Então, hoje a gente tem, assim, vários profissionais. A gente tem psicólogo, psicopedagogo, massoterapia, fisioterapia, as terapias alternativas, nutrição, tem um monte de coisa hoje que agrega ao valor da clínica social. E a gente atende bastante, né? Então, assim, esses 10 anos, são 10 anos de história. São 10 anos de muito carinho, de muito afeto. 10 anos onde eu vi muito profissional crescer, onde eu aprendo muito com todos eles também. Eu sinto o quanto isso é importante, né? Essa abertura de aprender junto, de crescer junto. E eu sempre, quem me conhece sabe o quanto eu sempre falei uma coisa muito importante, que eu não sinto que existe rivalidade entre os profissionais, e sim uma cooperação entre todos eles. E isso é o mais importante. Então, um ajuda o outro a crescer. O Renan, quando ele chegou, ele ainda era estudante, e hoje ele é um profissional, e eu quero que ele compartilhe com vocês um pouco mais da história dele, como que ele está agora, como que ele chegou, como que ele sentiu o projeto, como que ele está agora, o que ele anda fazendo da vida. Então, daqui a pouco o Renan está chegando aí. Vocês podem fazer perguntas também a respeito do projeto, que a gente está aqui também para poder responder as perguntas de quem tiver interesse, né? O projeto hoje, ele não atende somente Bauru e região. A gente começou aqui em Bauru, né, e região, dentro do Elo Solidário, a gente tinha uma sede e tal, e depois a coisa foi crescendo a tal ponto que hoje a gente não tem uma sede. Cada um atende no seu espaço. Então, cada um atende no seu próprio consultório, com a parceria da clínica social, né? E com a pandemia, nos últimos 2 anos principalmente, os atendimentos online cresceram bastante. Então, hoje a gente tem um monte de gente que não atende só presencial, né? Então, existe essa possibilidade de fazer os atendimentos online também. Claro que nem todos, né? Que nem fisioterapia, por exemplo, específica, precisa do profissional perto, né? Ali do cliente. Mas existem outras abordagens que dá para serem feitas online. Então, as terapias alternativas, a psicopedagogia, a própria psicoterapia, tudo isso dá para ser feito também com os atendimentos online. Então, vem crescendo muito. Então, hoje a gente sabe que a gente tem aí bastante profissional que atende online também. Então, a clínica social já voou, né? Não é somente aqui em Bauru e região. Hoje a gente tem profissionais, inclusive, que eram da clínica social,
entraram quando estava em Bauru, foram embora da região, quiseram continuar parceiros para poder atender socialmente em outros lugares onde eles estão. Então, hoje a gente tem em Salvador, a gente tem em Campinas, a gente tem em São Paulo, a gente tem gente por todo o Brasil aí que faz esses atendimentos acontecerem. E são atendimentos muito importantes. A gente sabe o quanto a saúde mental ela é importante de ser vista e a clínica social consegue, então, dessa forma, ajudar a muita gente. Deixa eu ver se o Renan já chegou. Deixa eu falar com ele aqui também, ver se ele já está por aí. Vocês podem estar fazendo perguntas a respeito da própria profissão dele, como que ele está, o que ele sente, quanto como funciona a clínica social que ainda está por aqui. Oi, Renan, chegou agora, deixa eu adicionar você aqui. Vamos lá, já pedi para você. Vamos ver se você... Aí, oh, Olá, bom dia. bom dia! Quanto tempo! Quanto tempo, né? A hora que você mandou para mim o desenho lá que você fez, né, para divulgação, 10 anos, como o tempo passa, né? Renan, como o tempo passa? Eu estava aqui antes de você chegar, apresentando para o pessoal um pouquinho do que é a clínica social, Uhum, né, há 10 anos, os motivos dessas lives estarem acontecendo. E eu lembro de uhum, você, tão novinho, chegando lá, uhum. estagiário, né? Você chegou estagiário, não Sim, foi? Você fazia foi, faculdade em qual eu acho que no faculdade mesmo? segundo, terceiro ano, mais ou menos, eu não lembro exatamente, mas eu estava no meio da faculdade. Legal. Conta pra gente um pouquinho, Renan, como você chegou até a clínica social, como você ficou sabendo, que nem eu lembro, Uhum, como que você chegou, como que a uhum, gente se conheceu, o que que você lembra uhum, do projeto lá no início, como que foi a sua caminhada? uhum. Na verdade, assim, eu sempre gostei de fazer alguns trabalhos voluntários, né? E aí um dia eu estava no carro, indo para a faculdade, inclusive, fazer alguma prática no período da tarde ali, e ouvi você na rádio. Uau, era isso, nossa. Aí eu não lembro se eu não lembro, você estava falando alguma coisa sobre o Elo e o curso que tinha na época de preparação para o mercado de trabalho. Menor E aprendiz que a aí gente um dos fazia. meus interesses profissionais era justamente a psicologia organizacional. E aí eu fui pronto, eu acho que eu vou conseguir casar uma coisa com a outra. E aí eu fiz contato, você deixou, acho que um e-mail ou um telefone, não me lembro, na rádio. E aí eu fiz contato. Aí eu fui lá conhecer e comecei a participar, né? Nossa, foi bem no começo mesmo, né, Renan? Bem A no gente estava ali começo, na quando tinha uma Bartolomeu de salinha lá Gusmão. na. É, Eu até tava tentando lembrar o nome da rua agora, mas eu esqueci. Bartolomeu de Gusmão. Isso, Ali Bartolomeu de no Gusmão. núcleo do Jardim Europa, ali. Era uma salinha Isso, só. exatamente. Foi ali que eu comecei. Ai, que delícia. Que gostoso. E aí E eu aí, fiquei quando eu cheguei lá, estava começando já uma turma de preparação para o mercado de trabalho. Aí eu te ajudei nessa turma. Depois a gente fez outras ações. Teve aquele plantão psicológico que nós fizemos também lá no Centro nossa, Espírita. verdade. Verdade. Quanta coisa, né? A gente fazia o plantão para começar a falar sobre a importância da terapia mesmo e acompanhamento, né? Você fazia Isso, faculdade em qual exatamente. faculdade? Era USP? Oi, não entendi. Você fez faculdade em qual faculdade mesmo? Eu fiz na USC. Na USP. Sim, Eu fiz e na a USC. USP foi grande parceira, né? A gente foi na Sim. USP divulgar, a gente fez coisas lá e eles mandavam Uhum, clientes para a gente também. Verdade. uhum. E tinha as supervisões que nós fazíamos, não sei se você lembra, com os supervisores vocais, que era muito legal. A Cris era sua estagiária no Elo, eu era estagiário Sim, da é. Andresa lá no Irmã Adelaide, mas todo mundo se reunia. Ai, era muito gostoso, né? Era. Igual o Pedro. O Pedro entrou agora também. O Pedro começou novinho. Ele começou, a gente estava no Centro Espírita fazendo plantão lá. Para quem não Plantão. sabe, a gente fazia plantão em alguns lugares, né? A gente tinha o plantão na sede, quando a gente tinha sede, quando a gente iniciou. Aí depois a gente fez plantão na igreja São Cristóvão, que foi parceira. Fizemos plantões no Centro Espírita Luz Divina também. Então a gente ia fazendo os plantões e os trabalhos na escola. Você chegou a fazer os trabalhos na escola também, não chegou?
Na escola, sim. Nós fizemos alguma coisa sobre bullying, eu não lembro exatamente o que era na Ah, época. as palestras, né? As Isso. intervenções. Tinha uma demanda muito alta na época, né? E eu até pensando nisso tudo, depois dessa pandemia, a situação também não está nada fácil, né? Não, a demanda só aumenta, né? E a gente Uhum, percebeu esses últimos 2, 3 anos que só aumentou. A demanda está gigantesca, ela está assim, todos os dias tem procura. Às vezes de final de semana também tem procura, uhum, né? E ainda bem que hoje a gente tem um grupo de mais de 200 pessoas para poder ajudar, porque cresceu nossa, bastante, né, Renan? Então foi uma uhum, coisa muito, muito gostosa de ter vivenciado isso. exatamente. Na escola você fazia também com a Cris. Não, a supervisão era com a Cris. Sei. Ela era sua estagiária, eu era da Nossa, Andresa, mas a gente tinha as supervisões quanto em tempo. grupos que tinha todo mundo. Nossa, quanto Participava, tempo. assim, todos os estagiários de plantão, que eram supervisionados pela Regina e pela Tati na época. Ai, que gostoso! Nossa! Sabe o Dá que com saudade a lembrar Cris? disso tudo, né? Dá saudade, você novinho, quando você entrou. Eu lembro de você com uma das turmas de menor aprendiz. E você sabe que eu tenho ainda alguns menores aprendizes no Instagram, no Facebook. Tá todo mundo assim, casando, tá todo mundo adulto já, né? Mas é Sim, muito sim. gostoso, assim, de acompanhar, de ver isso na vida agora, né? 10 anos depois. 10 anos depois. O quanto isso é gratificante para a gente poder ter semeado alguma coisinha diferente em cada um deles, né? Nessa Uhum, história toda. E sim. conta pra gente agora, como está a sua vida profissional? Com o que você está Uhum, trabalhando? Quais são as pessoas que você atende? Conta pra gente um pouco mais. uhum. Bom, eu fui para lá porque, assim, né, uma das coisas que me chamou muita atenção era trabalhar com desenvolvimento profissional, que eu tinha certeza que eu ia trabalhar com isso. Mas eu nunca trabalhei diretamente. Jura? Eu depois fiz estágio de organizacional em desenvolvimento humano, mas eu queria muito psicanálise, né? Eu tinha certeza que eu seria psicanalista. Mas no último ano de faculdade, assim, minha vida mudou completamente. Primeiro que não fui para psicanálise, comecei a estudar terapia cognitiva, né? E comecei a gostar muito da clínica. Eu ainda brincava com a Tati, que eu não. A Tati era minha supervisora na época também, né, de clínica. E eu falava para ela: ai, Tati, eu não quero ser psicólogo clínico, não, isso é muito chato. Né, o dia inteiro ficar recebendo pessoas, eu acho que eu não dou conta. Eu gosto de ver mais pessoas, ter contato. Por fim, hoje eu fiz depois a formação, especialização em terapia cognitivo. Trabalho hoje a maior parte do meu tempo como psicólogo clínico. Hoje eu amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa, eu gosto muito da clínica. Eu faço outros trabalhos paralelos, mas eu nunca deixo a clínica. Se algum momento eu tiver que fazer uma escolha entre a clínica e qualquer outro trabalho, é a clínica que eu escolho sem dúvidas. Né? Não tenho dúvidas disso, né? Eu fiz também especialização em neuropsicologia. Eu entrei alguns anos atrás num grupo de pesquisa que chama Casa da Afasia, lá na USP, onde a gente trabalha com pacientes de lesão cerebral, de AVC e TCE, e aí despertou esse interesse pela neuro, que já é uma coisa que eu gostava, né, tinha esse interesse, e lidando mais diretamente com esses pacientes, eu acabei me apaixonando cada vez mais. Então, hoje eu trabalho na clínica, né, com adolescentes a partir de 15 anos e adultos e idosos. Faço avaliação neuropsicológica, faço também reabilitação cognitiva e estimulação. Além disso, sou professor também hoje, dou Onde? aula em duas faculdades e estou aí, trabalhando, estudando. Não Tenho sabia que você estava dando aula. Que Oi? legal. Eu não sabia que você estava dando aula. Faz 3 anos já. Ai, que gostoso. Onde que você está dando aula? Eu dou aula na Facol, em Lençóis, e numa faculdade do Mato Grosso do Sul, chama Vilas Caramba, Boas. online de lá. Sim, e faço alguns trabalhos assim de treinamento para algumas empresas. Tem uma parceria muito legal com a Elesab. Inclusive, há 15 Hum, dias nós fizemos um treinamento muito interessante para os cuidadores, né? É uma população que lida, né, de frente com os problemas ali. Então, eu faço às vezes treinamento para os psicólogos de lá, participo bastante dos eventos e gosto bastante disso, né?
E hoje dou aula de gestão de pessoas também, que é uma coisa que eu gosto muito, né? É, você É que deu aula muito nisso. gratificante. É. Lá no início era o que você estava pensando, né? Organizacional, desenvolvimento de pessoas. E aí você É, por isso que eu está, de falei, certa não forma, realizando diretamente, isso. acabei não indo para a área que eu queria, mas as coisas vão Sim, acontecendo, né? Eu brinco com os sim. meus alunos que eu sou um exemplo de tudo que eu queria deu tudo errado, né? Mas deu tudo certo. Eu queria ser psicanalista, eu queria ser psicólogo organizacional, não fui nada disso, mas eu gosto muito do que eu faço. E também não queria ser professor. Olha isso. Foi acontecendo assim, né? Hoje eu gosto de tudo que eu faço. Gosto de ser professor, gosto da TCC, sou apaixonado pela TCC e gosto também da clínica, né? Sou apaixonado pela clínica. Muitos neurologistas pedem laudos de neuropsicólogos. E a Dil está perguntando. A Dil, o filho dela já foi atendido pela clínica social. Ai, que legal que ela tá aqui. Que legal. É exatamente Sim, isso. muitos A neuros. Eu gente tenho muita precisa parceria com neuros, psiquiatras para fazer o psicodiagnóstico, né? de um laudo, né, para poder fechar um laudo mais adequado, fazer um trabalho em conjunto dos médicos Uhum. com os psicólogos e Sim, as sim. psicólogas também. Você sabe que agora Necessários. com a pandemia, eu tenho feito bastante, porque a Covid ela causa algumas alterações cognitivas, né? Atenção, Sim. memória, né? E assim, casos que a gente se assusta até de ver, né? Várias situações que eu vi que eu falei, meu Deus, sabe, pessoas tendo um período de 2, 3 horas que não se lembra o que fez. E muita gente não E sabia o é bem porquê isso. disso. Está começando a ter uma comprovação disso, porque é tudo tão recente, né, Renan? Mas eu já Sim. percebi isso também, com relação às dores Uhum. de cabeça mais fortes pós-Covid, Uhum. questão da memória, que eu já percebi que Uhum. não é mais a mesma coisa. Eu tive Covid 2 vezes comprovadas. Uhum. E tive sintomas outras vezes, mas não cheguei a fazer o exame na época. Uhum. E eu Sim. percebi que a memória foi uma das coisas que realmente prejudicou. E algumas dores de cabeça que vêm assim de uma latência que eu não tinha antes. Muito forte, né? E é isso Uhum. que tem acontecido mesmo? Sim, eu esqueci de falar uma coisa que eu faço também. Eu sou pesquisador lá do GRUDA. O GRUDA é o grupo de transtornos afetivos do Hospital das Clínicas lá do HC de São Paulo. Eu falei do Covid, eu lembrei disso. E tem um pessoal de lá do IPQ, né, dentro do HC, que é o Instituto de Psiquiatria, que tem feito várias pesquisas relacionadas ao Covid. E Ótimo. temos desenvolver, inclusive, alguns aplicativos, tanto para avaliar as pessoas, como também para reabilitar as funções. Então, assim, tem alguns pacientes que hoje já não tem tantos pacientes internados, né? Mas os pacientes melhoravam da internação, ali dava os 15 dias, que era o período ainda de transmissão, eles já eram avaliados, passavam por uma avaliação neuropsicológica, e depois, com o resultado dessa avaliação, eles eram reabilitados. E esses aplicativos, como que se as pessoas tiverem interesse, como que elas fazem para conseguir? Tem um aplicativo que chama Mental, né? Ele é um Tá. aplicativo, ele não faz, as pessoas não conseguem ter acesso à avaliação, mas elas conseguem fazer um treino de reabilitação. É um aplicativo que tem joguinhos que treina a memória, funções executivas, atenção. É bem interessante. Tem Mental. uma parcela que é liberada, do que é gratuita, e depois, quem quiser, pode fazer o pagamento mensal também e continuar fazendo um treino, né? Depois manda para mim certinho o nome, que aí quando salvar a live eu coloco essa informação junto para quem tiver interesse. Sim, sim. Tem outros aplicativos também que dá para fazer esse treino cognitivo. Eu mando tudo para você e aí você coloca lá depois. Muito bom, a gente agradece, porque a gente tem percebido muitos casos assim. Esses dias a gente estava falando sobre isso, né? A gente não, como é tudo tão recente, os estudos estão sendo feitos, é importante a gente observar isso exatamente, né? Com relação a tudo isso mesmo. Como que tá cada Uhum. um, porque quando você tem essa autopercepção, você se conhece, você sabe o que não tá tão legal, Sim, você consegue entender, você se olha, sabe que tem alguma coisa fora do teu normal, né? Então, antes uhum, sim, da gente enlouquecer, a gente pode olhar, oh, peraí, tem alguma coisa que não tá normal aí, uhum, deixa eu buscar olhar para isso. E você faz esses uhum. laudos também. Eu faço.
Faço bastante. Depois que começou a se descobrir cada vez mais, né? Aumentou muito. Nossa, E que também bom. muitas pessoas, que às vezes até os próprios médicos ainda não tinham conhecimento disso, o paciente começou a procurar neurologista, psiquiatra, com Uhum. queixas de memória, de atenção, e aí foi necessário fazer uma avaliação, né? Então, a coisa, acho que de um ano para cá, a procura ficou muito mais intensa, né? De um ano para cá, assim. Primeiro que começou a ter mais evidências, né, disso tudo, né? Sim. Porque antes falavam-se muito sobre isso, que tinha alterações, mas não tinha uma validação científica em relação a isso. Uhum. Sim. E como tá tudo dentro de estudos também, né? Isso vai sendo atualizado, né? Então, isso vai sendo olhado e sendo atualizado. Que Uhum, legal que você está dentro dos estudos também aí, junto com o pessoal do HC. uhum. Parabéns, é Sim, isso com aí, é isso certeza. mesmo. Você está morando em Bauru mesmo, né? Eu moro em Bauru, moro aqui. Uhum. Hoje, Aí, com a internet, né, consigo dar aula até no Mato sim, Grosso, então facilitou muito, né? sim. Eu estava falando exatamente isso, né? Que antes a clínica social ficava só Bauru, mas Uhum, hoje, os atendimentos online, teve muita gente que estava na clínica social aqui em Bauru, que foi embora de Bauru, mas quiseram continuar parceiros da clínica social e atendem em tudo quanto é lugar do Brasil, né? sim, ainda bem, Você né? pode. Ah, é Facilitou muito muito bom. o acesso, né? Sim, exatamente. Então, presencial a gente fala que é Bauru, mas o online ele está aberto aí para quem quiser, né? Então hoje não tem essa história de não posso porque não tenho primeiro não posso porque não tenho condições, que é uma clínica social, então todo mundo tem condição. Uhum, E essa questão da logística também agora, né? Então assim, se uhum. você quer, você pode ser atendido através da internet e é mesmo tão bom quanto o atendimento presencial. Você sentiu diferença nos atendimentos online? Olha, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade no início. É uma resistência mesmo, assim, eu não queria atender online. Eu acho que a gente perde um pouco, assim, né, algumas questões, mas, por outro lado, hoje me adaptei, gosto até de fazer atendimentos online. Eu brinco que um dia eu vou só atender online, porque aí eu vou viajar muito, aproveitar muito, ir para muitos lugares e continuar trabalhando. Ainda não foi possível, mas quem sabe um dia, né? Mas eu gosto muito hoje dos atendimentos online, atendo pessoas de todos os lugares do mundo, assim. Né? Eu tenho Sim, pacientes de vários lugares hoje, né? eu atendo online, né, desde 2010. Nossa. Exatamente. Praticamente 95% da minha clientela não é daqui. Uhum. Muita gente. Eu comecei a atender, eu estava grávida do meu filho, que hoje está em Uhum. 11 anos, quando eu comecei a atender online, né? Nossa. Porque uma paciente foi embora e ela queria continuar comigo e eu fui atrás para saber como que tinha que fazer no CRP. O CRP ainda não sabia, porque era tudo muito novo. Naquela Uhum. época eu tinha que fazer até site próprio. Aí eu fiz um site próprio, com provedor meu nome e tudo na época. Aí na Uhum. época foi bem algo, foi muito novo, porque ainda não podia ser, inclusive, a terapia online, era a orientação online. Não podia nem colocar Uhum. como parte de psicoterapia ou alguma coisa assim. Era só uma orientação naquela época. Então eu vi o crescimento disso, né? Porque foi mudando a forma que as coisas foram acontecendo, e aí nesses últimos 2 anos com a pandemia, que aí abriu mesmo a oportunidade para todo mundo, ficou muito mais fácil. E É é muito verdade. validado, né? É muito validado. Então, assim, até a constelação eu faço online. Uhum. Que Então, bacana. assim, e é muito importante, assim, acho que dá para a gente agregar valores de tudo isso, né? Uhum. Saber como fazer. Lógico que você tem gente que pede para. Eu lembro de uma paciente que falou que queria gravar a sessão para poder rever tudo de novo. E a gente não pode, né? Não pode Sim. gravar, a questão do sigilo, um monte de coisa assim. Então, são situações que você vai aprendendo a lidar e como você se posiciona também, né? Uhum. E isso Eu é muito acho muito importante. interessante porque eu atendo vários brasileiros que moram fora do país. Uhum, E eu poder ter também. esse contato com eles, porque às vezes eles não querem terapeutas do lugar onde eles moram, né? Eles preferem brasileiros ali. Então é muito, É, muito gostoso isso, né? Tenho hoje pacientes exato. do Canadá, de Dublin, Sim, Portugal, vários lugares, né?
Eu também, eu atendo alguns brasileiros fora e eles falam exatamente isso, a vontade que eles têm de estar próximo da própria língua, Uhum. né, da própria cultura, do seu jeito, que eles sentem saudade disso. Eu acho que é por isso que eles acabam procurando por brasileiros também, né? E o Para poder calor estar. humano ali do brasileiro, né? A É sensibilidade do diferente. brasileiro, que é muito diferente. É diferente, exatamente. Hoje você atende todas as idades, né? Ou Não, a não? partir de 15 e Tá, até não tem limite, né? Por conta da tá. neuro também, né? Então, às vezes eu faço avaliação de pacientes em casos de demência também, né? Então, vou até 90. Então, o mais velho que eu já atendi tinha 96 na época. Oh, que delícia. Mas eu sempre começo a partir de 15 anos. Eu faço 15. avaliação em crianças menores, mas eu não dou segmento em psicoterapia. Só para Tá, tá. avaliação Você mesmo. faz a avaliação, o laudo, aí você encaminha e você direciona para onde tem que ir. É isso. Isso, exatamente. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta que muitas pessoas vão querer saber também. Atende convênio? Não? Como é que Não, funciona? hoje só particular. Tá. Bauru, sou particular presencial, no caso, né? Isso. A avaliação eu faço só presencial, né? Não É isso que eu faço ia perguntar online. agora. Eu Algumas ia perguntar pessoas até exatamente. fazem, né? Mas eu acho que a gente perde muito na avaliação online. Hoje tem alguns testes, por exemplo, testes de atenção, tem algumas escalas para a gente fazer rastreio de sintomas de TDAH, são online. Mas eu acho que a gente perde muito, porque quando o paciente vem para avaliação, a partir do momento que eu vou chamar ele na recepção, eu já estou fazendo uma avaliação, né, de Sabe várias tudo, né? questões ali que eu consigo observar. Agora, no online, a gente acaba perdendo um pouco, né? Sim, não tem acesso a tudo, né? Para fazer um laudo mais Uhum. específico. É diferente. Isso, exatamente. Sim, sim. Você percebeu uma outra coisa, que é até legal você ter falado do laudo? Esses últimos anos, você tem percebido o número de diagnósticos, às vezes, de um autismo, e nem sempre é autismo, e sim, às vezes, uma questão mais social? O que você sente disso, você que está aí na prática? Olha, eu acho que a gente está passando por um movimento muito interessante, né, de poder discutir, de falar, de psicoeducar as pessoas em relação a esse diagnóstico, tanto autismo como TDAH. A Uhum. questão é o que estão fazendo com isso, né? Porque muitas Exato. pessoas estão usando de forma adequada e muitas outras pessoas não, né? Então, às vezes, eu vejo muito acontecer. Você pega uma escala ali de rastreio de sintomas e às vezes nem é um profissional preparado para isso, aplica e fecha um diagnóstico. Né? E é algo tão complexo, é tão perigoso fazer isso, né? Uhum. E aí muita gente me fala, né, principalmente as mães, mas na minha época não tinha TDAH, porque não tinha estudos, não tinham ferramentas para isso, né? E hoje tem. A Sim. neuropsicologia mesmo é uma área muito, muito recente aí, né, e que tem instrumentos, tem validação científica, tem todo um trabalho para que a gente consiga fechar esse diagnóstico, né? E também exige de um profissional qualificado, treinado para isso, né? Antes de fazer a minha primeira avaliação no consultório, eu fiz a especialização durante 2 anos e meio lá no HC, avaliando muito, fazendo muita avaliação, participando de diversos trabalhos, grupos de estudos, desde pacientes com TDAH até pacientes demenciados, lesão cerebral, esquizofrenia. Então, assim, eu tive um treinamento pesado para isso, né? Para conhecer os Uhum. testes, fechar um raciocínio clínico. Porque o mais difícil não é a aplicação dos testes, né? Você compra um teste, tem um manual e você aplica. Isso é fácil, qualquer pessoa pode fazer. Não precisa nem ser psicólogo. Você lê o manual, ele explica como é que faz, Dá pronto. até medo quando você fala isso. Dá até medo. Não, e ainda mais por conta das alterações que nós tivemos recentemente, né? Mas Nossa, infelizmente isso é um fato, né? A sim. questão é o raciocínio clínico. Você sabe que eu já recebi pacientes que vieram para avaliação, né, que passaram por outros profissionais que não eram treinados. Profissionais da saúde também, mas que não eram psicólogos, que não eram fonoaudiólogos Sim, sim. preparados para isso, né? E aí Isso é fecha um um risco. diagnóstico, às vezes fecha um diagnóstico que não é exatamente aquele, e aí a pessoa fica presa àquela situação que eu acho. Porque uma coisa que eu acho importante da gente ressaltar
é assim, não ficar preso ao diagnóstico. Também é outra coisa Sim. interessante. Eu acho que o diagnóstico ele é maravilhoso para a gente ter uma direção da onde a gente caminha, Uhum. né? Sim. Mas não que fique uma muleta, ah, eu tenho isso, esse problema, ou esse diagnóstico, ou essa, né, esse aspecto, Uhum. e vou ficar preso a isso, né? Sim. Eu acho assim, eu já percebi isso muito quando existe essa ideia. Como é bom ter uma identificação. Ah, então eu tenho esse diagnóstico, Uhum. agora eu consigo entender quem eu sou, o que acontece comigo, mas eu não preciso ficar, eu não devo ficar preso, Uhum. né, a esse diagnóstico e me rotular e ficar nisso, né? Uhum. Eu percebo muito isso. Por exemplo, Sim. já aconteceu de casos que eu atendo, de eu orientar às vezes os pais a investigar sim com um neuropsicólogo, com alguém, para poder ter o melhor, né, assim, a melhor forma de olhar aquilo, porque hoje a gente tem várias coisas que a gente não conhece, né? Não conhecia antes. Sim. Distúrbio de processamento auditivo, distúrbio de processamento visual, distúrbio de processamento sensorial. E nem sempre tudo isso pode, por exemplo, fechar um diagnóstico de autismo. E às vezes um não tem o outro não tem, né? E assim vai. Então é tão Uhum. delicado o estudo que tem que ser feito em cima de tudo isso, e às Uhum. vezes as pessoas ficam num rótulo, né? E ficam presas a uma situação que nem sempre é aquilo, ou Uhum. somente aquilo, Sim. ou tudo aquilo, Uhum. e não sabe para Como onde se fosse caminhar. uma sentença, né? E não sabe para Quando onde a gente fala caminhar. de transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente, ah, então eu nasci assim, vou morrer assim. Tá, mas o que que eu brinco, né? O que que a gente faz no meio do caminho? É porque Exatamente. O existe que a gente milhões de faz coisas no para ser feito. processo, né? É, O que a gente faz no processo de estar na vida, uhum, olhando para isso de um outro jeito, sim, né? Mas a importância de olhar para isso, porque isso me dá uma direção, me dá uma uhum, identificação. Eu lembro muito de uma criança, de uma adolescente, quando eu encaminhei, ela ficou tão feliz quando ela leu o laudo, ela falou, agora eu sei como que eu sou. Exatamente uhum, eu. Eu até arrepio de lembrar. Ela leu, ela falou, nossa, sou eu. uhum, Porque até então aquela história. Eu sou diferente de todo mundo, eu não consigo entender como que eu penso desse jeito, como eu sinto. E era o processamento uhum, sensorial, né? Distúrbio de uhum, processamento sensorial. Então tinha aquela coisa da limitação de cor, de textura de alimento, de um monte de coisa, que quando eu encaminhei para neuro, eu falei, olha, eu falei para a família, vai para uma neuro, vamos investigar isso melhor, né? E aí uhum, eu pronto, né? Isso não te limita a viver as coisas. Você pode continuar vivendo, mas você consegue uhum, compreender quem uhum, você sim, é, né? E como trabalhar o processo de estar na vida dessa forma. Nossa, ficou uhum, tão mais leve, né, para essa uhum, garota. E é isso, exatamente essa questão, né? Poder olhar junto com outros profissionais. E a sim. neuropsicologia vem crescendo muito, fico muito feliz por isso. Porque é um caminhar junto, né? É, exatamente. Isso que você falou, né? Eu escuto muito isso. Ah, agora eu sei por que que isso acontece. Um paciente semana passada me falou: Como é que você sabe tudo isso sobre mim? Eu falei: Quem me disse foi você, né? E os testes aí me ajudaram nisso, né? E aí eu vou Sim. descrevendo muitas coisas, não só de resultado. Por exemplo, a atenção tá na média, tá abaixo da média, tá? Isso para o indivíduo ali, às vezes não faz diferença, porque ele não consegue compreender isso, né? Mas durante a avaliação, na anamnese, os momentos que a gente tem de conversa, eu vou relacionando os momentos da vida dele aonde que ele, onde que a gente observa aquela dificuldade, né? E aí eles, Uhum. né? Nossa, realmente é isso mesmo, né? E eu falo que saber o que acontece e o que a gente tem é metade do caminho, né? Porque a gente já Sem sabe para onde vai agora, né? Exatamente. Sem contar que pensando nas leis sistêmicas, né? O Uhum, pertencimento ela é extremamente importante. Então, eu pertenço, eu existo, eu me uhum, reconheço dessa forma. E isso uhum. é mais do que 50% do tratamento, né? Sim, E é incrível essa sensação de, nossa, então eu pertenço, eu existo, eu uhum, sei, né? sim, Como eu sou. É tão bonito ver, né? Assim, uhum, quando o nosso uhum, cliente consegue prestar atenção nisso e olhar para isso e falar, poxa, que legal, então agora uhum, eu continuo caminhando, vou caminhar com mais consciência, né? uhum, E não na estranheza de ser tão diferente do outro, dos outros e tudo mais, uhum, né? Que entra muito nisso. uhum.
Sim. Deixa eu só fazer um parênteses. A gente está falando tanto da avaliação, mas talvez tenha pessoas aqui assistindo a gente que não sabem o que é avaliação neuropsicológica, Opa, pode né? falar. Primeiro que a neuropsicologia é uma área da psicologia que faz uma intersecção com a neuro, né? Então, a neurologia e a psicologia. E a gente desenvolve diagnósticos através de uma avaliação, que é a avaliação neuropsicológica, né? E complicação de testes, né? Eu brinco, a gente testa como que o cérebro está. Então, a gente avalia todas as funções cognitivas, que são memória, atenção, raciocínio, funções executivas, enfim, e muitas outras ali, né? E essa avaliação, ela serve, então, para auxiliar em diagnósticos. Né? Diagnósticos, por exemplo, demência, diagnósticos de TDAH, dificuldades e transtornos de aprendizagem, uma série de dificuldades ali que o indivíduo apresenta, e que a gente precisa dessa testagem mais efetivamente, né? Então, ele passa por uma anamnese, que é um processo de entrevista, para entender as dificuldades, para entender o que está acontecendo. Depois passa por esse período de testagem, são aplicados vários testes. Eu normalmente faço entre 4 e 6 sessões só de aplicação de testes, avalio todas essas funções. Depois a gente confecciona um laudo com um raciocínio clínico ali dizendo o que está alterado e qual a hipótese diagnóstica. Perfeito. Ai, que lindo. Só para a gente explicar para quem está assistindo. Sim. Renan, me fala uma coisa, voltando só um pouquinho para a questão da própria clínica social, que foi o início da sua carreira, né? Ali Sim, foi onde foi. você começou como Uhum, estagiária. Eu lembro que uma das coisas que nos identificou muito era exatamente isso. Você ainda não tinha nem terminado a faculdade, mas você sempre gostou do trabalho uhum. voluntário. Tem uma história muito Isso. parecida com a sua, né? Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já estava envolvida com alguma coisa voluntária também. Me Uhum, fala o que que você sente, por exemplo, com relação à sua história, né? Você começou a trabalhar antes de se formar de fato, porque a gente só tem estágio no último ano de faculdade, né? uhum, sim. E ali você teve a oportunidade de crescer um pouco mais. Conta um pouco para você, como você sente isso dentro de você. Uhum. Eu acho que assim, eu falo muito hoje para os meus alunos, né, quando dou uma palestra para estudantes de psicologia, eu sempre falo que a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades. É porque é o período onde a gente tem todo um suporte, tem profissionais capacitados, orientando, que a gente entre em contato, né, os primeiros contatos ali com o indivíduo de uma maneira diferente, onde a gente tem que lidar com as dificuldades, com as fragilidades, e a gente ainda tem um suporte. Então, isso é um diferencial, do meu ponto de vista, muito grande. Porque os pacientes de clínica social, de quando a gente faz um trabalho social, é muito diferente dos pacientes que a gente recebe na clínica depois. Né? Uhum. Então, é Sim, uma população que muitas vezes precisa e nem sabe que precisa. Não sabe o que de fato está acontecendo ali. Então, é um trabalho muito gratificante e que, além de fazer com que a gente se torne um profissional melhor, a gente se torne um ser humano melhor, lidando com essas dificuldades e tudo mais, né? E que muitas pessoas, às vezes, não têm condição até de fazer um trabalho, enfim, de ajudar, mas que quando a gente tem essa oportunidade, tem essa condição, é muito legal, é muito gratificante. Então, muda muito a gente enquanto pessoa e enquanto profissional. que bom. Foi uma base sua, né? Você iniciou lá como voluntário e aí foi crescendo, Uhum, virando uma com base, né? certeza. E é E são coisas diferente, que a gente leva para a vida depois, né? sim, sem dúvida alguma. E a gente vai tendo esse olhar de um todo mesmo, né? Assim, o ser humano como Uhum. um todo. Ali no projeto, você chegou a fazer o plantão psicológico, trabalhou com as palestras, né? Uhum. E com os menores aprendizes, né? É, do menor aprendiz. Ah, era tão gostoso também do menor Que hoje já são aprendiz. adultos, né? São adultos. Fiquei sabendo de uma, inclusive, a semana passada, que acabou de comprar o primeiro apartamento, Meu que Deus, era que lá da legal. comunidade do Jardim Europa, da comunidade de São Manuel, onde a gente pegava bastante pessoal dali para trabalhar, Uhum. né? Que era bem perto. E ela acabou de comprar um apartamento. A hora que eu fiquei sabendo, mandei uma mensagem no Facebook. Ela falou: Nossa, eu lembro com tanto carinho tudo desde o início do Uhum. projeto, dos atendimentos e tal. E hoje ela está na Wise Medicine, porque a Wise Medicine, aquele outro projeto social, caminhou meio junto ali, né, no começo, né, da história. Uhum.
Eles iam fazer o skate lá, né? E fazer o menor aprendiz com a gente. Aí foi, tinha muitos alunos que faziam parte dos dois projetos. E aí ela Que comprou um legal. apartamento ano É passado. Eu gostoso fiquei receber essas feliz. notícias, assim, né? Saber como eles estão. Porque Sim, muitas pessoas passam pela nossa vida, vão embora, e a gente não tem notícias muitas vezes, né? sim, sim. E a minha vontade de fazer essas lives dos 10 anos foi isso, porque eu não tinha me dado conta dos 10 anos. Sabe quando você vai. A coisa, a clínica social, a todo vapor, né? Tudo aí. Aí meu marido chegou para mim no ano passado, em dezembro do ano passado, ele falou assim: Grace, você tem noção que vai fazer 10 anos da clínica social? Eu falei: 10? Ele falou: é. Eu falei: nossa, 10? 10 Uma anos. década? Quanta Uma coisa e quantas década. pessoas, né? Quantas vidas, né? Quantas pessoas, tanto profissionais que passaram assim como você desde o início e outros que passaram, outros que continuam hoje, a gente tem aí mais de 200, como eu falei, é muito Uhum. gratificante mesmo. Eu queria fazer essas lives para que vocês falassem realmente como vocês estão hoje, como está a vida de vocês profissional, por onde vocês andam, porque é Uhum. importante também validar muito o trabalho que vocês estão fazendo agora também. Uhum. Feliz de Sim, tanto crescimento seu. que bom. Estou feliz de estar aqui e relembrando de toda essa trajetória, né? E de ter participado, né? Você participou do início mesmo, total. Você, Sim, a Cris, era bem no início. O Tércio continua sim. também. Foi bem no início também, assim, bem no comecinho. Nossa, é muito gostoso. É muito gostoso Uhum. mesmo, de Sim. verdade. Eu sou muito grata à sua vida. Gratidão por ter dito um sim aqui para esse bate-papo. Uhum. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, viu, querido? Um ótimo dia para você, uma ótima semana e a gente vai se falando. E aí Uhum. depois, a hora que eu vou deixar salvo, eu vou colocar o seu contato também Uhum. na descrição para quem tiver interesse em ser atendido por você, saber Uhum. mais a respeito até da neuropsicologia e tudo mais que você Uhum. compartilhou hoje com a gente, tá? Tá bom. Uhum. Combinado. Bom dia para Obrigada. você também, uma boa semana. Beijo. Gente, Beijo, bom te ver. obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.